Salut les gens, aujourd'hui je te présente les fromages français. Olá pessoal, hoje eu te apresento os queijos franceses. A França é mundialmente conhecida pelos seus queijos. Estima-se que existe entre 1.200 e 1.500 tipos de queijo na França. Queijo que se diz fromage em francês. Le fromage no singular e les fromages no plural. Lembrando que o S final do plural a gente não pronuncia em francês. Os queijos são distribuídos pelas regiões da França de onde são oriundos. Existe um ditado francês que diz: para cada cidade francesa há um tipo diferente de queijo. Tanto que alguns queijos levam o nome de onde foram produzidos, de onde foram criados. Como, por exemplo, o queijo Roquefort, que é proveniente da cidade de Roquefort-sur-Saône. O queijo Camembert, que vem da cidade de Camembert, da região da Normandia. E o queijo Brie, que corresponde ao nome de uma região da França. As famílias de queijo. Podemos separar os queijos franceses por famílias. As famílias de queijo são les fromages à pâte fraîche, queijos frescos, la faisselle, le boursin. Les fromages à pâte molle et croûte fleurie, queijos macios com casca florida, le camembert et le brie. Les fromages à pâte molle et croûte lavée, queijos macios com casca lavada, le maroilles, le livarot. Les fromages à pâte pressée non cuite, queijos prensados crus, le morbier, le cantal. Les fromages à pâte pressée cuite, queijos prensados cozidos, le leurre de mer, le comté. Les fromages à pâte persillée, o queijo azul, le roquefort, le bœuf d'Auvergne. Les fromages fondus, queijos processados, la vache qui rit, que é uma marca, e la cancoalotte. Les fromages de chèvre, queijo de cabra, le rocamadour, le crottin de Chavignol. Queijos para fondue. A palavra fondue vem do verbo fondre, que significa fundir, derreter. E é justamente o que acontece com o queijo, nessa delícia que os franceses inventaram, ou fondue, que em francês é uma palavra feminina, la fondue. Na verdade, podemos derreter diversos ingredientes que variam segundo as regiões da França. La fondue consiste em mergulhar alimentos em um recipiente com líquido quente. Esse líquido quente pode ser o queijo, la fondue. Com esse friozinho, o inverno chegando, vocês podem preparar um fondue. Para o fondue, podemos misturar vários tipos de queijo. Por exemplo, o abondance, que é um tipo de queijo, e o Beaufort, na mesma quantidade. E um pouco de Emmental de Savoie. E para torná-lo ainda mais cremoso, é possível adicionar reblochon. A essa combinação de queijos para o fondue, damos o nome de la fondue savoyarde, do departamento de Savoie, na França. Temos ainda la fondue
jurassienne, do departamento de Jura, na França. Esse fondue é exclusivamente à base de comté, o queijo do Massif du Jura. E ainda temos a fondue normande, da região da Normandia, à base de camembert, de Livarot e de Pont-l'Évêque, e também de Calvados. Esse fondue é degustado com pedaços de maçã. Uma lenda. Existe uma lenda sobre a origem do queijo Roquefort. A origem do queijo Roquefort é atribuída a um descuido de um pastor. Ele saiu atrás de uma bela pastora, deixando para trás, em cima de uma pedra do Cambalu, queijo e pão de cabra. Quando voltou, tudo estava coberto de mofo, que não impediu de morder e apreciar o queijo que estava ali. Então, esse pastor continuou a produzir queijo nessas cavernas. Ele gostou tanto que continuou produzindo queijos aí. Somente nessas cavernas, até hoje, é produzido o queijo Roquefort. Desde então, o Roquefort faz parte do patrimônio culinário francês. Uma expressão: en faire un fromage. En faire un fromage é uma expressão do século XX, que quer dizer é como partir de um elemento simples, como o leite, e transformá-lo numa coisa complexa, como o queijo. Vejamos alguns exemplos. Primeiro exemplo: on va pas en faire un fromage. Não vamos fazer disso um queijo, literalmente. Não vamos fazer disso uma coisa complexa. Segundo exemplo: pas la peine d'en faire un fromage. Não vale a pena tornar isso algo complexo, tornar isso um queijo, literalmente. E terceiro exemplo: tu sais, il va en faire tout un fromage. Sabe? Ele vai fazer disso algo complexo. Ele vai complicar a vida. Un super merci de voir la vidéo. Super obrigado por ver o vídeo. Abonne-toi à la chaîne Français Super. Inscreva-se no canal Français Super. Suis-moi sur les réseaux sociaux. Siga-me nas redes sociais. Partage la vidéo. Compartilhe o vídeo e à bientôt!